Eu comecei a ler Clarice na adolescência. Ganhei um livro de um professor, que era Laços de Família, e aquilo me atraiu porque eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo, né? Por exemplo, o Conto Amor, quando ela vai para o Jardim Botânico, mas o que aconteceu lá no Jardim Botânico? Então isso ficou martelando na minha cabeça ao longo desses anos todos. Eu acho que o fato de ler Clarice, para mim, é tentar entender mesmo o que estava acontecendo ali naquele repertório, né? E de certa forma, ela usa muito essa coisa de sair de casa e voltar para casa, mas enquanto está fora, o que acontece nesse fora? É o que acontece com o GH, saiu da sala e foi para o quarto de empregada. É ali que a minoria ganha visibilidade, que ela consegue enxergar a empregada doméstica Janaíra, que ela consegue enxergar a barata, que representa a selvageria, a matéria viva, a matéria-prima pulsando, né? Então essa era a proposta dela, né? Então, isso eu comecei a ficar intrigada com essas coisas todas, ainda de uma maneira muito difusa, sabe? Eu não conseguia saber qual era a dela, mas o que essa mulher está querendo com esse texto? Depois, quando eu fui para a USP, eu vim para a USP no final dos anos, comecei a dar aula no final dos anos, começo dos anos 70, aí trabalhei com literatura portuguesa uns tempos, daí em 79 eu passei para a brasileira, daí eu falei, não, eu vou querer agarrar essa escritora aí para ver, tentar entender o que ela está querendo dizer, né? Então comecei a dar curso de pós em 1982, 83. Aí eu tive a felicidade de ter um grupo muito bom de pesquisadores. Foi quando apareceu a Aparecida, Maria Nunes, apareceu a Aparecida, Maria Nunes, que mapeou toda a produção de Clarice, quase que toda a produção de Clarice em jornais. Então a gente descobriu, junto com a Cida, os primeiros contos, né? As primeiras reportagens que ela fez à noite, na agência à noite. Então começou a surgir outra Clarice, que não era aquela dos livros que a gente já conhecia, que estavam editados. Era uma outra face da Clarice desconhecida. E depois ela passou numa segunda fase para as páginas femininas. Ela descobriu 350 páginas e colunas femininas escritas por Clarice, e que são muito interessantes, porque ali há também os embriões de muitos dos textos, tanto os contos quanto os romances. Então foi uma pesquisa muito boa. Outro pesquisador se dedicou a estudar a Clarice leitora, que é o Ricardo Iannassi. Então o que a Clarice leu, que também é muito importante, sabe? Para entender, ela dizia que não lia nada, lia sim. Então ele fez inclusive um trabalho posterior também de relação da Clarice com a pintura, com a fotografia. Então você vai vendo que essas pesquisas todas, elas trazem outras Clarices para os leitores, até então desconhecidos, né? O Ricardo registrou as cópias de todas as telas da Clarice, que o público não tinha acesso a isso antes, né? Pela primeira vez ele registrou essa visão da Clarice pintora, né? Uma outra fez um mapeamento de toda a crítica que existia na Clarice até aquele momento. Hoje em dia acho que é impossível a gente fazer isso, mas até o momento em que a Glória Maria Cordovani fez a pesquisa, ali está a listagem do que a gente tinha sobre Clarice Lispector, né? E assim por diante, quer dizer, foram vários trabalhos, sabe? Foram dezenas de trabalhos e que trouxeram um repertório, sabe, de informação e de reflexão que deram, eu acredito, uma boa contribuição para os estudos de Clarice. A Valéria Franco Jacinto fez o levantamento e o registro, ela copiou as cartas, a correspondência passiva que está depositada na Fundação Casa de Rui Barbosa. São centenas de cartas, e que facilita também a consulta do pesquisador. O Arnaldo Franco Júnior
também hoje professor universitário, ele fez o estudo do kit em Clarice Lispector, quer dizer, levantou um novo elemento que ainda não havia sido, né, examinado antes. A Glória Maria Cordovani fez o levantamento da fortuna crítica de Clarice, o que havia sido escrito até aquele momento da defesa do mestrado dela. E depois fez também o levantamento sobre GH, que foi incluído num volume dos Archives, um volume dedicado a Clarice, organizado pelo professor Benedito Nunes. E a Susana Souto estudou os laços de família, a fortuna crítica, referente ao volume de contos Laços de Família. Eu cito esses, mas não tenho condição aqui de citar todos, porque foram muitos os orientandos que trabalharam com Clarice naquelas décadas.